Nesse vídeo eu quero te mostrar por que o HTML não é uma linguagem de programação. Antes da gente entrar de fato no que é HTML, por que ele não é uma linguagem de programação, eu quero te mostrar um projeto feito em algumas linguagens de programação. E a gente vai reparar que todas elas têm algo em comum. Então vamos lá, o projeto é o seguinte. Eu quero perguntar para a pessoa que vai rodar um determinado programa qual é a idade dela. Se a idade dela for maior ou igual a 18, eu quero falar assim, pode tirar a habilitação. Se não, eu quero falar, por exemplo, vai jogar um determinado jogo de corrida, porque você não pode dirigir ainda. Você é uma criança! E eu fiz esse programa em algumas linguagens. Então vamos lá. A primeira linguagem que eu estou mostrando aqui para vocês é o C#, tá? Então o que a gente fez aqui? O programa vai perguntar qual que é a sua idade. A pessoa vai responder a idade dela, a gente vai converter essa idade para inteira e vai guardar dentro de uma variável chamada age, beleza? Ele vai perguntar primeiro, se age for maior ou igual a 18, exibe lá no console, pode tirar a habilitação. Se não, exibe lá, vai jogar Forza. Então eu vou rodar esse projeto aqui, .NET Run Program.cs. Ele pergunta lá qual que é a sua idade. Óbvio que eu não vou falar a minha idade aqui para vocês, tá? Vou falar qualquer outra idade, então vamos começar aqui com o caso de que a gente pode tirar a habilitação. 25 anos, pode tirar a habilitação. Limpando o terminal e rodando mais uma vez esse programa, eu vou colocar, por exemplo, que eu tenho 15 anos. 15 anos, vai jogar Forza. Não dá para dirigir de verdade, né? Essa idade não tem como. Esse programa em C#, maravilha, deu para entender. A gente interagiu com a pessoa, o programa foi executado através de um comando, a gente armazenou nessa idade em alguma variável, tivemos lá um if else, uma condição, e o programa funcionou. Estou com o mesmo projeto agora, feito em Ruby, beleza? Ruby é uma linguagem de programação. Então eu vou colocar aqui, vou rodar o projeto. Ele perguntou qual que é a sua idade. Vou falar, minha idade é 18. Dei um Enter, pode tirar a habilitação. Beleza, limpei o terminal, vou rodar de novo. Qual que é a sua idade? Minha idade, por exemplo, é 16. Dei um Enter, 16, vai jogar Need for Speed, que não dá. Vamos tentar entender o que esse código está fazendo? Repara que algumas palavrinhas estão diferentes, tá? Então, para a gente conseguir exibir a mensagem na tela, a gente usa a palavrinha aqui puts, que é coloque as strings na tela. A gente colocou, depois o resultado que a pessoa digitar, através desse getS aqui, a gente vai converter para inteiro e vai armazenar nessa variável chamada age. Depois a gente faz o if else. Tradicional. Se age, né, se a idade for maior que 18, maior ou igual a 18, pode tirar a habilitação, se não, vai jogar Need for Speed e aqui fecha o nosso if else. Beleza, esse é um programa feito em Ruby. Vamos ver agora esse mesmo programa sendo executado em Python. Então ele vai perguntar, qual que é a sua idade? A minha idade, por exemplo, é 38 anos. É mentira, gente, não é 38. Quantos anos tem? Dei um Enter, pode tirar a habilitação. Se eu rodo o programa de novo e passo, por exemplo, minha idade sei lá, 17, tá quase? Puxa, quase dá, vai lá jogar um Gran Turismo que dá. Vamos entender como que é esse código Python. A gente tem um input, né, que vai fazer, de fato, vai pegar, né, o que a pessoa digitar e vai transformar esse input para um valor inteiro e vai armazenar numa variável chamada idade. Depois a gente entra nas nossas condições. Se a idade for maior ou igual a 18, tira a habilitação, se não, vai jogar Gran Turismo. Para fechar aqui o código mais diferente de todos, o código Go. Então a gente tem aqui um pacote main, tem importação de FMT, né, para a gente conseguir exibir as coisas aqui no terminal que a gente está fazendo. Aqui uma função main, que é onde o nosso programa de fato inicia, a gente fala assim, olha, vai existir uma variável chamada age, que é a idade, e ela vai ser do tipo inteiro, então a gente vai conseguir guardar um determinado valor aqui dentro dela. A gente exibe uma mensagem na tela, pega o resultado dessa mensagem e coloca no endereço de memória que a gente separou chamado age, tá? Que é um valor inteiro. Então a gente armazenou o que a pessoa digitou lá nessa etiquetinha age. Depois o if else clássico. Se a idade for maior ou igual a 18, se não, vai jogar Rocket League. Então vamos rodar esse projeto aqui para a gente ver como é que tá. Rodando aqui, go run main.go, sua idade, vou colocar 27 anos. Pode tirar a habilitação. Rodando mais uma vez, qual que é a sua idade? Vou colocar, por exemplo, 11 anos. Deu Enter, vai jogar Rocket League. Então fechou, ó. 11 anos joga Rocket League, 17 anos joga Gran Turismo, 16 anos no Need for Speed e 15 anos vai jogar Forza, né? Para começar a pegar ali a ideia. Qual que é a grande sacada? Todas essas linguagens de programação, sem exceção, nós conseguimos criar variáveis, nós conseguimos criar loops de repetição, estruturas de repetição, condicionais, if else, todas elas têm. If else. Quando eu falo todas que a gente está vendo hoje, tá? A maioria delas tem. Porém, o HTML, ele não é capaz de fazer isso. No HTML, o principal objetivo e a principal
responsabilidade que esse código tem é dizer como que a nossa página web vai estar distribuída, quais são os elementos que vão corresponder a cada parte da nossa página. Então olha só, nesse projeto que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui ó, no início, tá vendo quando eu passo o mouse em cima, né, essa técnica do over, nem é o HTML que faz isso, é o CSS, tá? Então deixa essa cor azul, isso daqui é o CSS, não é o HTML que está fazendo. Ele só fala assim, olha, vai ter uma parte aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó, vai ter um header, nesse header vai ter uma nave que vai ter aqui algumas LIs, tá? Então as LIs serão início, filmes, o que está bombando, quais são as minhas listas, navegar por categoria e novidades aqui no outro lado, no cantinho, beleza? Depois começa de fato o conteúdo principal da página. Então a gente tem aqui o main, o conteúdo principal. Então tem esse banner aqui com esses dois filmes maiores, né? E aqui embaixo a gente tem as imagens com, teoricamente, outros filmes. Essa é a responsabilidade do HTML. Ele marca como que a nossa página deve ser. Qual que é a grande sacada? Por que esse código todo que a gente está vendo aqui, ó, essas 81 linhas de código, não pode ser comparado com C#, não pode ser comparado com Ruby, não pode ser comparado com Python, nem com Go? Como nós vimos, a principal característica do HTML é apenas marcar a nossa página. Então ele não tem a capacidade, por exemplo, de realizar operações lógicas, como if else, como a gente viu na maioria das outras linguagens. Outra coisa, o HTML e o CSS não é capaz de criar variáveis. A gente não cria variáveis para armazenar esse determinado valor e realizar alguma coisa depois, tá? A gente consegue criar, na maioria das linguagens, e principalmente nos frameworks, embedar código no HTML. Então a gente faz instruções for, loop, laços de condições, por exemplo, no Django, no Spring, por exemplo, né? Colocar código Python junto do HTML, mas o HTML sozinho, nativo, ele não consegue realizar toda essa estrutura. Por isso que ele não pode ser chamado de uma linguagem de programação. Outra coisa, o HTML ele não tem controle de fluxo. A gente não consegue criar um if-else nativo nele, né? Sem usar código embedado especificamente. Outra coisa interessante também que a gente não viu é que o HTML não consegue utilizar paradigmas comuns das linguagens de programação, como orientação a objeto. Não tem como a gente criar um projeto HTML e utilizar orientação a objeto nele. E por fim, uma das características principais para que o HTML não seja considerado uma linguagem de programação é que a gente não consegue criar um programa do início ao fim. Se a gente observar esse programa com essas poucas linhas de código que eu mostrei para vocês, ele tem um começo, um meio e um fim. O HTML não tem isso. E a maioria desses programas eu sempre utilizei alguém para executar de fato esse programa, para colocar esse programa para funcionar. No caso do .NET, o .NET Run. No caso do Ruby, eu coloquei a instrução Ruby. No Python, eu chamei o Python para que ele lesse aquilo. No Go também eu chamei o Go, beleza? Go Run para que ele executasse. E qual foi a grande sacada? Em todos esses projetos e todos esses programas que são iguais que eu mostrei para vocês, o programa inicia quando eu dou uma determinada instrução, ele começa, ele faz uma pergunta, tem a interação com o usuário, tem uma validação, uma condicional ali de if-else para ver qual vai ser a mensagem que ele vai exibir e depois o programa acaba, certo? Isso não acontece no HTML e no CSS. A gente não compila o nosso código HTML, não interpreta o nosso código com uma máquina virtual, por exemplo, para que ele rode ou faça alguma coisa, tá? Um ponto interessante de mostrar é o seguinte, se a gente observar esse código HTML que eu estou mostrando aqui, ó, vou clicar com o botão direito, selecionar a aba inspecionar, e tem aqui ó, uma parte interessante. Quando eu rodei esse projeto a primeira vez, eu cliquei com o botão direito e coloquei aqui, ó, rode com o Live Server, beleza? Qual que é a ideia? Live Server, qualquer coisa que eu mudo na tela, ele não vai precisar carregar. Aqui em cima eu vou alterar o title de HTML para, por exemplo, o meu nome, Guilherme. Salvei, venho para cá e não precisei atualizar a página para ele alterar ali o Guilherme. Pô, nem isso o HTML é capaz de fazer. Quando eu rodo o meu código com o botão direito e coloco aqui ó, Live Server, né, que é essa extensão para não precisar ficar atualizando a página, ele pegar todas as informações certinho. Olha só que interessante, ele fala aqui ó, código injetado pelo Live Server. E aqui tem um script feito em JavaScript. O script faz um monte de coisa. Primeiro ele verifica se tem WebSocket aqui na janela que a gente está utilizando, né, para que ele consiga fazer aquele refresh tanto do CSS quanto do HTML também, e faz um monte de outras coisas. Se você quiser um vídeo sobre como que o Live Server funciona e por que ele faz o que ele faz, né, que a gente vai alterando as coisas e ele vai modificando as coisas também, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre ele depois também. Nem mesmo o Live Server, que modifica o nosso HTML ali, né, faz todas as coisas, é feito com código HTML, e sim com código
JavaScript. Eu espero que tenha ficado claro por que HTML não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação, tá? Diferente, por exemplo, do JavaScript, que anda muito próximo do HTML, que consegue manipular os elementos da tela, que consegue criar variáveis, loop de repetições, estruturas e um monte de outras coisas legais também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!